Hoje a gente vai explorar dois tipos essenciais de tecido conjuntivo, como o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Ambos são fundamentais para a nossa estrutura física, movimento e proteção, mas com características e funções bem distintas. O tecido ósseo ele é rígido e mineralizado, formado por células chamadas osteócitos e uma matriz de cálcio e fósforo. Ele está presente em todos os ossos do corpo, como o fêmur, a coluna vertebral, as costelas, o crânio e também a medula óssea que fica no interior de alguns ossos. Algumas das funções é a sustentação, ele fornece suporte estrutural para o corpo, mantendo a forma e a postura. Proteção, ele protege órgãos vitais como o cérebro, protegido pelo crânio, e os pulmões e corações protegidos pelas costelas. Movimento também, armazenamento de minerais e produção de células sanguíneas. Falando um pouco sobre o tecido cartilaginoso, ele é mais flexível que o ósseo, ele é composto por condrócitos, que são células da cartilagem, e fibras de colágeno e elastina, que conferem maior flexibilidade. Ele é encontrado nas articulações como joelhos e cotovelos, onde ele atua na lubrificação e facilita o movimento. Ele é também encontrado em partes externas, como na ponta do nariz e na parte externa do ouvido, em costelas, em estruturas como a traqueia e a laringe, dando um suporte e mantendo as vias respiratórias abertas. Algumas das funções é o amortecimento. A cartilagem ela age como um amortecedor, reduzindo o atrito nas articulações e evitando o desgaste ósseo. Também um suporte flexível e facilidade no movimento. Nas articulações, a cartilagem ela permite que os ossos se movimentam suavemente uns sobre os outros, sem causar fricção. Bom dia, meu nome é Davi e eu vou falar um pouco sobre os tipos de ossos. No caso, os tipos de células ósseas que tem no nosso corpo e também as células cartilaginosas. Bom, os primeiros tipos de células ósseas que existem são os osteoblastos, osteócitos, osteoclastos e os osteoprogenitores. Bom, a gente tem o primeiro tipo de célula que são os osteoblastos. Esse tipo de célula ele é uma célula jovem e ela é responsável pela secreção da matriz orgânica da célula óssea. Também ela também é responsável pela mineralização da matriz orgânica dessa mesma célula. A gente agora vai falar sobre os osteócitos, que são osteoblastos que ficaram maduros, porém ficaram presos dentro de lacunas de matriz óssea que eles mesmos secretaram. O que acontece é que dentro dessas lacunas existem canais chamados canáliculos, onde nesses canais são transportados nutrientes e minerais que eles mesmos secretaram. Bom, eu vou falar também sobre os osteoclastos. Os osteoclastos, eles são células grandes e têm vários núcleos. Eles são responsáveis pela reabsorção da matriz orgânica. Eles fazem isso degradando a matriz orgânica, ou seja, destruindo ela, para poder remodelar e também reparar o tecido ósseo. Bom, agora a gente vai falar sobre os osteoprogenitores. Os osteoprogenitores são células-tronco que são diferenciadas entre os osteoblastos. Eles são considerados células de energia, de reserva de energia ou de reparo, e são localizados na superfície do osso. Meu nome é Pietro e vou falar sobre os tecidos cartilaginosos, que diferente do tecido ósseo, eles são flexíveis e elásticos, como nosso nariz, nossa orelha, nossa traqueia e a nossa articulação do nosso corpo. Eles não têm nervos e nem vasos sanguíneos, e a nutrição deles é por difusão. Os condroblastos são células jovens do tecido cartilaginoso e elas ficam perto da superfície da célula cartilaginosa, e a função deles é produzir a matriz cartilaginosa, que faz substâncias tipo colágeno tipo 2 e faz substâncias que deixam dar mais elasticidade e resistência para a célula. À medida que elas vão fazendo essa matriz, elas vão se prendendo dentro dela e vai virando os condrócitos. Levanta mais! Os condrócitos são células maduras da cartilagem e elas vivem com cavidades chamadas lacunas, que elas ficam em grupos nela, chamados isógenos, e esses isógenos, quando eles vão produzir na matriz, que a função deles é produzir e reparar a matriz cartilaginosa, porque os nutrientes e o oxigênio chegam em forma de difusão, que é muito lenta, eles demoram muito para se regenerar, diferente do osso. Oi, meu nome é Lohane e eu vou falar sobre a formação dos ossos. Os ossos são formados a partir de células especializadas da matriz óssea.
Existem dois tipos principais de transformação óssea. O primeiro é intermembranosa, que é formada pelo tecido conjuntivo, e a gente tem exemplos do crânio. Outra é intermembral, que são os ossos longos, como braços e pernas. Bom, gente, eu também vou falar de a perda óssea com o envelhecimento. Com a idade, os osteoblastos começam a produzir menos ossos novos, enquanto os osteoclastos continuam absorvendo. E isso leva a ossos muito frágeis, e então pode ter muito mais riscos de fraturas ósseas. Bom dia, pessoal. Eu sou o José e eu vou falar sobre as formas do tecido ósseo e tecido cartilaginoso. A primeira célula do tecido ósseo é o osteogênita ou osteoprogenitora, que tem uma forma alongada com uma ponta nos seus finais. A segunda do tecido ósseo é o osteoblasto, que possui uma forma cúbica ou um pouco prismática. A terceira do tecido ósseo é o osteócito, que possui uma forma estrelar com pontas durante sua extensão. E o quarto e último do tecido ósseo é o osteoclasto, que possui uma grande forma volumosa, irregular e com muito nucleada. Agora eu vou falar sobre os tecidos da parte do tecido cartilaginoso. O segundo é o condroblasto, que pode ser ou arredondada ou na forma oval. E o terceiro é o condrócito, que também pode ser ou oval ou arredondada, só que eles ficam isolados um do outro. Não é boa noite biologia, é bom dia biologia. Bom, agora falando sobre as camadas do tecido ósseo, são formadas por duas partes principais. A primeira é o osso compacto, que é formado por uma parte dura e densa, que possui sistema de Harvers ou osteons, que são estruturas cilíndricas, e nessas estruturas cilíndricas é onde passam nervos e vasos sanguíneos. Agora falando sobre a segunda parte das camadas do tecido ósseo, a parte que se chama osso esponjoso ou trabecular, é a parte interna do osso e fica principalmente nas extremidades dos ossos longos. Elas possuem traves ósseas, que são colunas ósseas cheias de medula óssea. Nessas medullas é por onde passam nutrientes e é onde passa a circulação de sangue e nutrientes. Agora falando sobre a última parte do tecido ósseo, que é a disposição de estruturas, ela segue a seguinte ordem. Primeiro vem os osteons, depois o canal de Harvers, depois as lâmelas concêntricas, depois as lacunas e depois os conolíticos. E vou tirar o osso aqui para mostrar para vocês, tá? Opa, caiu aqui. Ó, pessoal, não mudou nada, ó. Ó, duro, tá? O cheirinho não tá muito bom aqui não, mas dá pra vocês perceberem, ó. Tô fazendo bastante força, não tô quebrando o osso, tá? Vou deixar aqui dentro. Bom, agora vem a surpresa, né? Vamos ver esse aqui do vinagre. Vou derrubar o vinagre ali. Opa, meu osso já caiu. Primeiro detalhe, né? Ó, vocês estão vendo que o osso ficou bem mais escuro. E olha isso. Eita, olha isso aqui. Tá, mas por que isso acontece? Isso acontece porque o vinagre tem uma substância chamada ácido cético. E quando esse ácido reage com o osso, ele faz com que o cálcio do osso se desloque do osso para o vinagre e acaba que ele interfere na cartilagem. E como dissemos antes, a cartilagem ela é flexível e por isso que o osso ele fica igual uma borracha flexível e com água não acontece nada porque a água não tem essa substância do ácido cético. Para as doenças relacionadas, a gente tem a osteoporose, que é a diminuição da densidade óssea, que torna os ossos frágeis e sujeitos a fraturas. As causas podem ser envelhecimento, falta de cálcio e vitamina D, sedentarismo, alterações hormonais como a menopausa. E como outro exemplo, a gente tem o raquitismo, que são ossos fracos e deformados devido à má mineralização. E como causas tem a deficiência de vitamina D, cálcio ou fósforo.